Hoje eu falei com o Dr. Eduardo Salomão, um dos sócios fundadores do escritório Levi Salomão. A gente falou sobre bastante coisa hoje. A gente falou um pouco da biografia dele, falamos da origem do escritório, como ele se desenvolveu. A gente falou um pouco sobre os próximos capítulos do mercado financeiro e da regulamentação. A gente falou um pouco sobre arbitragem. Então você tem 2 pílulas incríveis. Nós falamos sobre carreira do ponto de vista de advogado e se um advogado pode ou não se tornar um banker. Spoiler alert! Pode. E pode dar um dos melhores bankers do mercado. Depois a gente falou um pouco sobre transações e eu fiquei empolgado em aprender sobre como o FDIC nasceu no Brasil. E a gente soube um pouquinho mais sobre o Dr. Eduardo, a pessoa por trás do advogado. Esse episódio está incrível, você vai adotar. Estamos aqui com o Dr. Eduardo Salomão, um dos sócios fundadores do escritório Levi Salomão, um escritório que eu admiro muito, que eu tive a oportunidade de fazer algumas transações e que nos últimos anos nos aproximou. Nós temos uma reunião quinzenal para falar de negócios, para falar da vida, para falar dos problemas dos nossos clientes e para usar um termo que o Dr. Eduardo gosta, para cranear ideias, soluções, oportunidades juntos. Esse é um dos momentos mais legais do meu mês, quando eu sei que eu vou me encontrar com o Dr. Eduardo, com o Dr. Levi, com o Dr. Fernando, com os outros sócios do Levi Salomão. Vou me encontrar com pessoas inteligentes, pessoas brilhantes, pessoas disponíveis e replicam um pouco da cultura que eu tinha no Deutsche Bank, quando eu me sentia cercado de pessoas inteligentes, pessoas interessantes. Então, essa é uma construção que eu trouxe para a minha vida para me ajudar a ser um banker melhor, uma pessoa melhor. Então, é uma grande satisfação estar aqui com o Dr. Eduardo. Tudo bem, Dr. Eduardo? Tudo bem, Geraldo. Muito obrigado pela gentileza. Também é sempre um prazer e um enriquecimento estar com você. Bom, é recíproco, é recíproco. Eu queria que você falasse um pouco quem é o Dr. Eduardo, como é que você chegou a ser o sócio fundador do Levi Salomão, uma narrativa breve. Quem é uma pergunta filosófica difícil demais de responder nesse espaço, por mais estimulante que ele seja. Agora, eu sei como eu cheguei, eu trabalhava no Orange Advogados, que era um escritório grande aqui de São Paulo, aprendi muita coisa lá, depois eu conheci lá o Jorge Levi, que foi o meu primeiro sócio, né? Isso no fim dos anos 90, logo depois da Constituição Federal ser promulgada. Essa Constituição dava eu conheci direito empresarial, essa Constituição ela dava novos parâmetros para a advocacia, porque antes, no período anterior, que era um período mais autoritário, a interpretação estatal da lei era decisiva. Então, não adiantava o advogado aparecer com uma nova interpretação que a viabilizasse em negócios, né? Se aquela interpretação estivesse em desacordo com a fonte de produção da lei, que era um ministério muitas vezes, se legislava muito por decreto e tal, logo no dia seguinte sairia um decreto interpretando daquele jeito e esclarecendo que aquela era a interpretação. Então não era uma época de advogados especialmente criativos, e sim de advogados que se jactavam de conhecer o ministro, conhecer o presidente do Banco Central, etc. E com a Constituição, as fontes de direito iam mudar, então dava espaço para um advogado de negócios que soubesse usar a criatividade e o conhecimento para formatar negócios novos. Isso ainda numa época em que era muito mais tênue, muito menos denso do que hoje, as regras jurídicas que regulam os mercado financeiro, mercado de capitais. Isso ajudou muito a gente. Eu adorei essa história. Então, você está me dizendo que já nesse momento você e o Levi se tornaram sócios. Eu tinha 25 anos quando eu comecei. Uau! O escritório começou aos 25 anos e foi formado com essa proposta nova. Ele foi formado exatamente no momento ideal para formar isso, que explicou muita coisa que aconteceu para eles lá para cá. Eu tenho 2 perguntas. Então faça. Como foi essa tomada de decisão? Puxa,
você, o Levi, vamos montar o nosso escritório, vamos sair daqui e seguir? E a segunda pergunta é, como é que você faz para manter uma parceria por tantos anos? Bom, para começar, a tomada de decisão, ela não foi uma tomada de decisão, ela foi uma despedida, nós nos dávamos muito bem. Aí ele me convidou para ir no clube e ele se despedia porque queria deixar o escritório e estudar numa universidade estrangeira, etc. Aí, ao se despedir, o sujeito falou, olha, por que um dia, quem sabe, nós não fazemos um escritório quando eu voltar? E eu falei, por que não já? E ali naquela mesa nasceu o escritório. A gente achou que era melhor do que essas oportunidades, do que estudar, dar aquele preparo por feito e iniciar o escritório com essa proposta. Uau! Incrível! Foi assim que ele começou. E como é que você mantém essa sociedade por tantos anos? Qual que é o segredo? Olha, eu acho assim, é você eleger um chefe e esse chefe ser a racionalidade. Então, o que vai ser feito, isso manter a relação com as pessoas que trabalham com você também. A racionalidade humana, ela é precária? Poderia ter mais força, poderia ter mais abrangência, poderia, mas de qualquer forma ela está sempre lá e ela é reconhecida como comum. É isso que ela tem de belo, né? Uhum. Então, se você procurar sempre uma racionalidade nas suas decisões, aí você vai conseguir manter muito melhor as suas relações, porque você consegue explicar as suas decisões, junto com uma sensibilidade humana. Claro. A pura racionalidade também levaria ao caos, mas ela é eu concluo que ela é a peça central, porque ela traz aquilo que é comum entre as pessoas. O resto, as emoções, as nossas, são diversas. Faz sentido. E quantos anos vocês estão juntos? Olha, o escritório, claro que o escritório se tornou uma realidade mais complexa de lá para cá, né? Uhum. Outros sócios foram admitidos, as nossas contribuições variaram, mas hoje, agora são 36 anos. 36 anos. De 89 para 2025 são 36. Parabéns. Isso já em si só é uma grande conquista. Sem cisões importantes, baseado nisso, né? E numa visão de negócio que tem que falar, numa visão de como o escritório deve ser, que deve ficar clara. E qual é essa visão? Alguma coisa baseada na qualidade, no conteúdo, mais do que na comunicação externa. Comunicação externa, não que ela não seja importante, mas você vai comunicar aquilo que você tem, você vai comunicar aquilo que faz sentido, aquilo que você acredita, evitar o que eu acho que passando esses anos, a gente começa a ter ideias, né, sobre a realidade, certas ou erradas do público. Mas uma delas é que o efeito manada é uma coisa muito ruim. Então, evitar fazer uma coisa porque todo mundo está fazendo, porque às vezes todo mundo se dana lá para frente. Aliás, é o que geralmente acontece, né? Quem entrega o comando da sua vale para um escritório de advocacia, vale para qualquer organização. Quem entrega o comando da sua organização para um efeito externo, está perdendo o comando dessa organização de uma certa forma para sempre. Uhum. Tem um exemplo que está acontecendo agora. Por exemplo, os escritórios de advocacia que se entregaram, talvez, por um certo modismo a políticas de diversidade, mas agora eles são obrigados, de novo por uma influência externa, a perder essas políticas que, então, de repente, elas deixam de ser importantes em um país externo. Então isso é uma coisa delicada. Sempre faz aquilo que você acredita. Não faz uma coisa porque uma outra pessoa acredita. Uhum. Me fala um pouco do escritório. Quantos sócios vocês são? Que tipo de serviços vocês priorizam ou vocês gostam mais? O escritório faz todas as áreas, né? Desde a área financeira, que é na qual ele começou, que ajudou a gerar muitos clientes, a área concorrencial, a área societária e de negócios societários, que nós somos mais próximos, a área tributária, tem um contencioso que é forte para matérias especializadas. Então essas são essas áreas do direito empresarial. E quantos sócios são? Nós somos 15 ou mais, só 16, cerca de 16 sócios. Grande parte do trabalho lá do escritório é feito por sócios. Então a gente não tem
a típica pirâmide que tende a funcionar cada vez menos na advocacia e talvez até no próprio banco de investimentos, que é a sua província mais, porque muito disso vai sendo substituído por sistemas informatizados, inteligência artificial, que ainda falta dar um passo grande, mas está dando os seus passos. A área assim, mais competitiva também de mercado, que é vista como menos especializada, ela sofre uma competição, sempre sofreu uma competição de preços mais acirrada. Isso tudo deve ser evitado se você quer manter a sua estrutura rígida por bastante tempo. E não ser uma coisa que aconteceu num minuto, ou aconteceu no que na vida da existência humana é um minuto, como uma década, uma década e meia. O que é isso, na verdade? Não, ou 2 décadas, isso não é nada, e ser alguma coisa que realmente possa durar. Vamos falar um pouquinho sobre fusões e aquisições, sobre M&A. Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns projetos juntos, ajudamos a criar uma empresa juntos no setor financeiro, foi uma experiência incrível. Foi mesmo. E como é a filosofia de vocês em M&A? Quando um cliente te procura para fazer um M&A, que tipo de mensagem você passa para ele? Que mensagem? Assim, existiu uma época que tem uma moda do advogado que se dizia pró-negócio. Às vezes eles até usavam o feio anglicismo pró-deal. Mas, na verdade, o advogado não pode ser pró-nada. Ele tem, a não ser que se alguma coisa que ele é em prol do qual ele atua seja o seu cliente. Então, você tem que sempre verificar o benefício do seu cliente e não querer fazer com que um negócio aconteça a qualquer custo. Existindo muitos negócios que não devem acontecer, que não deveriam acontecer. Isso parece muito abstrato, até queria dar alguns exemplos, mas, por exemplo, não fossem certos negócios no mercado de capitais mal ajambrados, mal designados, existiriam empresas que existiriam até hoje. Mas aquela influência isso tem a ver com o seu mercado, tem a ver com o porquê da gente ter se aproximado, mas do banqueiro de investimentos que empurra produtos, que faz certos negócios acontecerem que não são necessários, voltados para ganhar uma taxa, para favorecer a sua estrutura, ele acaba prejudicando a empresa. Muitas vezes existe o fenômeno, isso a gente sempre se procurou se afastar. Se era para ter muito menos casos, que fosse, da captura da assessoria jurídica por esses agentes intermediários, né? Então, essa é a principal filosofia, a independência. Obviamente, existem excelentes intermediários. Nós nos aproximamos por causa disso, tem outros casos virtuosos também, que são pessoas que estão ali para ajudar o cliente a entender a situação financeira dele, o que é melhor estrategicamente, mas é dessas pessoas que a gente tem que se aproximar. Entendi. Quando você já trabalhou em várias transações de fusões e aquisições, o que é mais fácil, trabalhar com um assessor financeiro ou sem um assessor financeiro, e qual é a diferença? Eu já vi de assessores, não vou particularizar a transação, porque mas eu já vi assessores financeiros, às vezes, que você percebe que aquela pessoa caiu numa ansiedade. E quando essa ansiedade acontece, a pessoa perde, às vezes, a capacidade de ver negócios que, inclusive, ficariam facilitados se não houvesse aquela ansiedade. Por exemplo, um clássico da ansiedade que me ocorre. Você tem que enfrentar um número de minoritários que vão impedir aquela transação de acontecer se você não fizer nada. Você já tentou um acordo dentro do que é razoável, mas agora, se colocar de uma maneira mais incisiva, é melhor para aquilo. Porque se eles crescerem para cima do seu cliente que está fazendo, eles vão acabar dando a lógica, dando o passo daquela transação e ela vai acabar não acontecendo, se perdendo em ameaças e tal. Mas eu já vi, às vezes, o intermediário está tão capturado por aquilo, precisando tanto daquela taxa, tão ansioso que ele não dá esse passo. Ele não consegue arrancar o esparadrapo. Entendi. Então essa é uma dificuldade que está me ocorrendo. A outra coisa é evitar aquele intermediário que está capturado exclusivamente pelo interesse financeiro e não tem a grandeza de dizer, olha, esse negócio não é bom para você, eu vou te arrumar outro. Vamos pensar melhor um pouco, vamos voltar para a prancheta e refazer.
E no M&A, o que você acha que é o papel mais importante de um advogado? Ele é um papel de verificar os riscos, de um lado, verificar se fazer uma boa auditoria e depois negociar o contrato de compra e venda de uma maneira razoável. Simplificar, saber simplificar, isso é muito raro hoje em dia. Os contratos de aquisição são repetições de modelos americanos. Uhum. Né? E que o advogado que faz muito isso, ele acaba aceitando aquilo sem poder de crítica. Mas ele não vê que aquilo não se aplica. Muitas vezes a complexidade do que é escrito é tanta que um juiz, se for parar entre os advogados, tudo bem, mas o contrato não existe para acerto, pessoas que razoavelmente pensarão, se lembrarão exatamente do que elas queriam fazer, e aí decidem e saem apertando as mãos. Existe para quando as coisas dão errado. Então, aquele contrato, para ser lido por um juiz, pela lógica do juiz brasileiro, ele não é adequado. Às vezes porque ele é extremamente complexo. Às vezes porque dizem disparates, por exemplo, este contrato vincula os sucessores. Na verdade, o sucessor só é vinculado se assinar o contrato. Né? Pode ser que a dívida passe até a força da herança, mas isso já vem de uma tradição muito antiga do direito civil brasileiro. Não precisa ser dito. Uhum. Tem razão para ser dito no contrato original, que é um contrato norte-americano? Tem, porque o direito norte-americano, o direito inglês, eles são baseados em outra premissa, numa livre interpretação. Então o advogado quer fechar o mais possível, mas não fica bem transplantado para cá. Então, às vezes eu reflito que esses contratos eles servem muitas vezes o próprio prestador de serviços, que ele consegue jogar no seu próprio tabuleiro, num modelo que ele conhece, sem se valer de princípios do direito societário que você precisa para julgar aquilo que é feito. Então, tem contratos que estão atendidos por 120 páginas, quando 10 teriam feito, e mais anexos, quando 10 teriam feito o trabalho muito bem e com muito mais precisão. Perfeito, perfeito. E eu queria uma dica. Uma das coisas mais difíceis quando eu estou numa negociação complexa é quando aparece um advogado que ele quer otimizar cada parágrafo do contrato. Já viu isso? Já. Então ele lê o primeiro parágrafo, aqui precisa mudar esse artigo, vamos mudar esse qualifier aqui, vamos inverter essa frase. Está na voz passiva, eu quero na voz passiva. Na voz ativa. E aí ele vai parágrafo por parágrafo e vai fazendo um zilhão de alterações, e aí só de abrir o documento já dá aquele desânimo, né, cara? Não é possível que esse sujeito tinha tanta contribuição para dar, e você vai ver a essência, o extrato da contribuição dele é quase nulo. Como é que você lida com esse tipo de advogado? É difícil. Para começar, esse tipo de coisa, ele não deixa de ser um subaspecto, um subproduto do contrato muito longo, porque qualquer pessoa se perde com aquilo. Então, às vezes, o advogado não fez aquilo repetidas vezes, ele fica inseguro e ele começa a fazer essas observações, essas notações. Né? Sem contar que tem contratos e excelentes colegas que praticam nessa área que estão fazendo justificadamente essas observações. Também não quero me perder só na crítica. Agora, o que você pode fazer, quando nada disso se aplica, existe às vezes uma questão emocional, de insegurança do colega que está do outro lado. O que você puder fazer para deixá-lo mais seguro, para criar um ambiente favorável de negociação, vai ajudar ele a ser menos detalhista com essas coisas. Às vezes é emocional a questão, por isso que ela é difícil. Uma excelente dica. Na sua prática, tendo trabalhado em tantas transações, você investiu tempo fazendo um backtest para você ver, puxa, foi lá, negociei essa transação, negociei esse contrato, ele aconteceu. O que aconteceu depois da negociação? Porque depois que o contrato está assinado, a gente sai da mesa. Mas você fez um backtest para entender o que aconteceu, como isso se desenvolveu? Eu, para ser verdade, nem foram tantas transações. Eu tenho uma advocacia muito voltada para a prática financeira, mas algumas vezes eu fui mesmo chamado, e foram ocasiões intensas, para
participar da compra, da venda de uma empresa, que o cliente, por alguma razão, confiava especialmente em mim. E a impressão que eu tenho geral é que, por honestidade, e isso é o que salva esses contratos mal feitos, por honestidade das partes, por boa fé das partes, pelo medo que as partes têm de ir ao judiciário ou à arbitragem e saírem com uma decisão que não guarda aquela racionalidade que seria de desejar, é muito pouco comum que as questões cheguem ao judiciário. Algumas chegam. Né? Mas essas todas. Então, é por causa disso que não se vê mais. E também o cliente talvez não seja tão exigente com a qualidade do trabalho jurídico que ele tá tendo. Então aqui é quase que aquela máxima, no news is good news. Então se você nunca mais ouviu falar daquele contrato, é uma boa notícia, significa que ele atendeu as expectativas. Às vezes você tem coisas surpreendentes que aconteceram também. Uma vez eu lembro que eu participei, era uma operação de infraestrutura, era muito grande, aí eu fui contratado por uma das sócias, que era casada com o principal sócio, e aí ela só que tinha sido casada, né? E ela considerava, ela era de um nível cultural mais alto, ele de um nível cultural mais baixo. Aí eu me lembro não sei, eu sempre tenho isso na cabeça, dela acabando, ela falou, olha, você viu o que aconteceu aqui? Ela me chamou e falou, eu tenho muita vergonha disso tudo, dessa maneira de tratamento, dessa coisa. Foi uma imagem forte que ficou. Uau! Né? E depois comparado como durante o processo ela conseguiu isso depois de assinado e feita a venda. Entendi. E durante o processo ela tratava aquilo com uma equanimidade, com uma paz. Então era uma pessoa de alto poder, um poder de autocontrole muito grande. Uma inteligência emocional enorme. É uma excelente executiva. Que depois, acho que vendendo a empresa, conseguindo um cabedal enorme com aquela venda, ela foi viajar, foi se divertir, nunca mais se ocupou de atividades executivas ou empresariais. Que bom para ela. Legal. Ficou interessado no Investment Banking, né? Eu sei, estou de olho. Então, faz o curso de entrada em Investment Banking, que esse vai dar uma pincelada geral. Quer alguma coisa com mais profundidade? Faz o curso de Valuation. Esse é um curso denso, pesado, até projeção. Quer uma coisa mais aderente à realidade, uma simulação de Investment Banking? Aí você tem que fazer um Investment Banking Bootcamp. Securato, na verdade, estou interessado em M&A. Aí já é outro curso, M&A avançado. Tudo que você precisa saber sobre M&A. Você quer treinar transação, aí você tem que fazer Investment Banking avançado. A gente faz um case de M&A e você vai terminar no DCM Edition fazendo funding desse M&A, ou no M&A Edition fazendo o M&A Pitch Book, Research Edition fazendo o relatório de research sobre a transação. Ficou meio confuso. Não tem problema, me pergunta.